Nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 14. Na semana passada nós estudamos o capítulo 13, como a nossa revista terminou. Nós separamos esses 2 domingos para estudar o Evangelho de João. Temos estudado já no Evangelho de João às quartas-feiras. Começamos estudando domingo à noite alguns capítulos. E tem sido muito bom a gente aprender um pouquinho, vendo aqui, de forma mais junta, de forma mais organizada, todo esse ministério de Jesus desde o seu nascimento, os seus milagres, a sua vida, e agora já partindo para esse momento final da sua morte. Capítulo 13, como uma preparação, houve aquele momento da festa do lava-pés, uma lição de humildade. Jesus disse, meu sendo Senhor e Mestre, lavo o pé de vocês, e eu quero que vocês aprendam que vocês devem fazer isso também. E o verso 35 diz: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Sempre estudando João, percebemos que há uma parte bonita, nas maravilhas, os milagres, os acontecimentos, mas ao mesmo tempo ao lado há a oposição, o ódio, a traição, e até entre os discípulos havia aquele questionamento, dúvidas. E o capítulo 13 termina com Jesus mais uma vez falando: onde eu vou, vocês não podem ir. Isso gerou uma certa confusão na cabeça dos seus apóstolos, para onde que você vai? Por que não podemos ir? E Paulo chega: eu quero ir, eu vou, nem se eu tiver que dar a vida por você. E Jesus fala: você vai me negar 3 vezes. Você vai, mas não agora, Você vai, mas não agora. E o capítulo 14, ele começa exatamente dentro desse contexto de preocupação, de tristeza. Jesus vai morrer e os apóstolos, os discípulos vão ficar sozinhos. Eu vou, não vou. E ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, essas são as palavras tranquilizadoras, palavras de encorajamento. Olha que interessante. Não se deixe, ou não deixe, que o seu coração fique aflito. O que precisa para isso? Creiam em Deus. Creiam, é Jesus falando. Mas ele não ficou: crer no quê? Eu creio. Crê que virei buscá-los, para que estejam sempre comigo. Eu vou, mas vocês não vão? Creiam. E essa é a palavra de Deus para nós. Como nós podemos encontrar consolo na hora da aflição? Colocando a nossa confiança em Cristo, apesar das circunstâncias. Lembrando que nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos peregrinos. Aquela velha questão, de buscar o céu na terra. O céu na terra só espiritualmente, fisicamente, materialmente. Nós não vivemos no céu aqui, não há possibilidade disso. Se eu tivesse mais dinheiro seria o céu. Você vai ver tanta gente rica no inferno, muito maior. Se não tem. O nosso céu é no céu.
aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos passageiros. Billy Graham fala que aqui é como se fosse uma cabaninha, depois nós vamos estar naqueles prédios maravilhosos dos céus. Não se turbe o vosso coração. A palavra que diz credes em Deus. Então, o remédio para a esperança é crermos no Senhor Deus. Nós estudamos na quarta-feira esses 3 versículos. Eu não vou repetir algo que eu falei na quarta-feira, mas nós vamos continuar aqui então. Porque Jesus, não só nesses 3 versículos, mas em todo o capítulo, ele vai discorrer esse tema. Tanto que lá no último versículo, a gente vê ele novamente voltando ao tema. Não no último, quase no final lá, no verso 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele volta aqui a discorrer sobre esse tema, que ele não deixou em momento algum, falando a respeito dessa paz que nós temos em Jesus, essa paz confortadora. Nós vamos lendo alguns trechos, tá, irmãos? E para não ficar só eu falando aqui, eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 4 a 11. Vou pedir para o presbítero Alberto fazer essa leitura, e depois você vai passando o microfone para outros. São alguns trechos até a gente terminar o capítulo. 4 a 11. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis, e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Até o 11. É o 10 agora. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. É muito bom a gente estudar a palavra de Deus, porque a gente percebe, a riqueza de informação que temos num versículo. Então a gente vai demorar aqui 1 hora praticamente, estudando, e a gente nem vai falar todos os versículos ou explorar tantos temas que tem aqui. Por isso a importância não só da leitura, mas da meditação e do estudo, da palavra. A gente começa aqui no verso 5, vendo algo interessante, é o 4 e 5. No verso 4, Jesus fala, e vós sabeis o caminho. Mas no verso 5, Tomé diz, Senhor, não sabemos. É interessante, Jesus falou, vocês sabem. E aí, não, eu não sei. E o que a gente pode perceber que está aqui, que na verdade, nós sabemos, mas sabemos apenas em parte. E nós temos até dificuldade com aquilo que nós sabemos. Nós às vezes temos que conferir, nós somos limitados e nós percebemos que a nossa mente, ela foi afetada pelo pecado e nós não temos firmeza em muitas questões. Às vezes a gente afirma uma coisa, depois a gente confere e fala, não, mas não é bem isso aqui. E como aqueles discípulos viviam tão próximos de Jesus, eles estavam com Jesus, eles presenciaram os milagres de Jesus,
Eles estavam com Jesus, eles sabiam de Jesus, eles sabiam da verdade. E quando Tomé diz não sabemos, é exatamente por essa insegurança. E a gente pode tirar de lição, a maior parte desse estudo que nós estamos fazendo aqui, ele é de um comentário de Riley. E nós podemos tirar aqui lição, como ele mesmo disse, o comentarista, que às vezes nós temos a insegurança, imaginamos não saber, imaginamos não ter forças, não ter recursos, e nós ignoramos a presença de Deus, o ministério do Espírito Santo na nossa vida. Então se há alguma coisa que a gente pode afirmar com firmeza, se há alguma coisa que nós podemos dizer que sabemos, é aquilo que a palavra de Deus diz, é aquilo que o Evangelho diz. Então Jesus falando com eles, não, vocês sabem, eu acabei de falar com vocês, eu estou transmitindo essa mensagem, ela é real, e vocês sabem disso. E a nossa fé precisa ser fortalecida na verdade da palavra, não em nós mesmos, no nosso pecado, na nossa fraqueza, mas na palavra. Vamos prosseguindo aqui. A gente percebeu aqui, em vários versículos, essa comunhão, né? O mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus quer mostrar para eles que eles estavam diante do Filho de Deus, e ao mesmo tempo eles estavam na presença do próprio Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Se você está me ouvindo, eu estou falando daquele que me enviou. Há uma conexão perfeita entre Jesus e o Pai. E todas as vezes que a gente olha para isso, a gente tenta imaginar, né? Já pensou um Jesus presente, assim, falando, é o Deus presente, é o Deus conosco, falando, ensinando. E em alguns momentos a gente vê aqui, ele afirmando isso. Primeiro ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só desse texto a gente poderia ficar 1 hora aqui, né, falando sobre o caminho, sobre a verdade e sobre a vida. Eu separei na quarta-feira passada algumas coisas, não vou repeti-las sobre este versículo, mas olha aqui que interessante. Jesus é o caminho. Que caminho é esse? É o caminho para o céu, a paz com Deus. Quando a gente fala de caminho, o mundo hoje diz, não importa como você vive, faça o que seu coração te agradar, todos os caminhos levam até Deus. Mentira, né? Qual é o caminho que leva até Deus? É Jesus. E caminho dá a ideia de algo que você tem que andar no trilho, né? Há uma localização, há um lugar. Se eu saio daqui para Goiânia, eu não posso pegar lá para o sul. Mas uma hora chega lá. Não chega. Então nós precisamos e sabemos que Jesus é o caminho. É o caminho para a nossa vida. O caminho para quê, irmãos? O caminho para o céu. E para onde mais queremos ir? Para onde mais precisamos ir, senão os céus? Por isso nós precisamos de Jesus. As palavras de Jesus, da orientação de Jesus, do cuidado, do amor, da comunhão com Jesus. Segunda palavra aqui, Jesus é a verdade. Verdade, a essência da verdadeira religião que o coração do homem requer. A verdade. Jesus é a verdade. Existe muita religiosidade. Sem Jesus, sem a palavra de Jesus, não é verdade. É contradição. Nós vivemos num mundo de conflitos e contradições, onde a religião é desprezada continuamente. E eu até estava falando para a Nádia esses dias que está tão difícil hoje qualquer coisa. Antigamente a gente assistia um filme, assistia alguma coisa, para ver uma história, alguma coisa. E hoje a gente assiste já meio preocupado, qual que é a ideologia, o que eles querem levar, falar através disso, né? E levar uma mensagem, que as pessoas estão tentando levar uma mensagem. E infelizmente a maior parte das vezes é uma mensagem distante de Deus. É uma mensagem confusa. É uma mensagem que mostra uma sociedade decadente,
Uma sociedade que, ao invés de buscar Deus, acusa Deus. As pessoas falam, não, se essa palavra de Deus ela é verdadeira, Deus é um Deus mau. Não compreendem a palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida é o perdão, a vida é eterna, a vida é fonte espiritual, santidade, certeza da ressurreição. Olha quanta coisa aqui. Isso é vida. Sem perdão, sem misericórdia, não temos vida. A vida eterna, porque essa vida aqui é passageira. Nós precisamos mais do que isso, nós precisamos dessa vida. Jesus é a ressurreição, é a vida. Jesus é a vida espiritual, é a verdadeira vida. Nós podemos ter tantos recursos, ter tantas coisas, mas se nós não estivermos bem com Deus, que triste na nossa vida. Jesus é a vida. Só mais uma frase, só desse versículo, né? Teremos mais outras frases aqui, mas vamos seguir em frente. Jesus dizendo, eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida da qual vocês devem pôr por esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós falamos que nesse espaço aqui, nós estamos lendo, o Senhor vai afirmando a sua relação, né? Que Ele é Deus, Jesus é Deus. E essa vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra qual é a discussão lá desde o outro capítulo? Aonde eu vou, para onde você vai, né? Não vai, senão por mim, eu vou. Nos primeiros versículos aqui, Jesus disse no verso 3, eu voltarei e vos recebereis. Nós vamos, e Jesus, eu comentei quarta-feira, né? Jesus não fala, vem, não, Ele vem buscar a gente pela mão, vai levar para lá, que bonito isso. Vai nos levar no lugar, vai nos levar até onde nós precisamos ir. Este é o caminho. E aí a gente continua observando essa relação aqui. Vários versículos onde é demonstrada essa relação íntima entre o Pai e o Filho. Eu vou acompanhando aqui na Bíblia, verso 6. Eu sou... Não, desculpa. É o verso 7. Vós me tivesses conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Essa relação. Verso 9 no final. Quem vê a mim, vê o Pai. Verso 10. Estou no Pai. Depois ele diz, ainda no final do verso 10. O Pai que permanece em mim. Digo isso, né, por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Suas obras, as obras de Jesus, as obras do Pai. Então é toda essa relação aqui, que é um mistério muito grande, né, irmãos? Para nós, nossa mente, entendermos a Trindade, entendemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus nos traz luz sobre isso e afirmações sobre isso. Nós não podemos entender que Jesus, como a gente falou no Natal, né? O nascimento de Jesus representa quando Ele chega ao mundo. Nós chegamos ao mundo, temos uma data específica de aniversário que representa o nosso início. Mas aqui, quando fala de Natal, que a gente não sabe o dia específico, não é o início de Jesus. Ele não foi concebido no sentido de que ele veio a existir. Jesus é eterno, antes mesmo de todas as coisas. Jesus já estava. E esse é o Jesus que veio a este mundo. Vamos para um próximo trecho, 12 a 17. Vou pedir para o Obedi passar o microfone para alguém que puder ler para nós, continuar lendo. João 14, 12 a 17.
em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nesse trecho, a gente pode ver aqui como se uma mensagem, né? Nós estamos falando que esse capítulo todo é uma mensagem de conforto, naquele momento que os apóstolos estavam num momento de crise, de dificuldades, de compreensão. Eu acho muito oportuno para nós esse capítulo, porque nós, como humanos, né, pecadores, vivemos em conflitos, em crises, e quem não lê esse primeiro versículo, né, como uma palavra tão boa, né, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? Então, todo esse capítulo são promessas, são mensagens para nos confortar, para nos alegrar, para nos dar esperança. E aqui podemos separar 3 promessas. A primeira já está aí na tela: as obras que os crentes podem realizar. É o verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Acho muito oportuno a gente ter essa oportunidade de falar sobre esse texto, porque acredito que todos os irmãos já se depararam com alguém usando esse texto para falar sobre milagre, né? Ah, Jesus fez obras e nós podemos fazer obras maiores que Jesus. Nós cremos que ele não está se referindo a milagres, porque Jesus não é mentiroso, né? Então, o que Jesus fala acontece. E a gente não vê obras maiores no sentido de milagres comum, né? Por exemplo, Jesus ressuscitou mortos. A gente não vê na história assim tão comum, né? Obras maiores, se Jesus citou 2, 4, 10 pessoas, não vou ressuscitar 100, né? Então não é essa expectativa, não é essa ideia aqui. E eu creio, como o Riley coloca aqui, no sentido de que está falando mais a questão de conversão, de número de convertidos. Por exemplo, nós não vemos Jesus pregando e multidões se convertendo, mas lá em Atos, 3.000 pessoas apenas num dia se converteram. Então não é uma obra muito maior? E qual é a principal obra que nós entendemos que seja a obra de Jesus? É a salvação, é levar pessoas a se renderem. Então, quando ele diz aqui maiores obras, podemos dizer maiores conversões. Não existe obra maior do que a conversão de um pecador. E nós podemos ver que hoje, né, como a gente pode fazer coisas que Jesus não fazia. Hoje você pode fazer uma pregação online, né, e atingir milhares de pessoas. Não a gente, né? Mas hoje é possível alguém fazer isso. Tem muitas igrejas que têm a online muito mais do que as pessoas presentes, porque é uma igreja que tem representatividade. A gente percebe os cultos de segunda-feira, quando o reverendo Hernandes prega, na igreja, eu não sei quantos mais ou menos tem lá, no máximo 600 pessoas, não sei quantas pessoas tem lá, mas online tem 3, 4, 5 mil pessoas assistindo. Então a gente vê isso. São obras que nós podemos fazer atingir outras pessoas. Infelizmente, a gente sabe que o inimigo também usa essas facilidades aí, né?
Então o inimigo também está aí usando tudo, ele usa internet, ele usa um monte de coisa. Essa semana foi falado um pouco sobre a questão de suicídio, né? Não sei quantos viram, algumas pessoas cometeram suicídio, aí a mídia vem falar sobre isso, até uma delas estava relacionada a um portal de fofocas, e uma pessoa se sentiu, né? Eu estou contando a história como eu vi, né? Se sentiu muito incomodada com aquela, entre aspas, fofoca, e diz que as pessoas dizem que ela deu cabo à vida por causa daquilo. E uma das reportagens que eu estava ouvindo, que a gente fica impressionado, um desses colunistas falando assim, sabe, se exaltando, dizendo que uma fofoca que ele faz, em poucos minutos atinge 8 milhões de pessoas. Imagina isso. Aí a gente vai pregar a palavra de Deus lá, né? Tem 4 visualizações, né? Ou até mesmo eu citei o reverendo Hernandes, a gente acha grandioso 5 mil pessoas ouvirem, né? Mas um youtuber desse aí, falando um monte de besteira, ele entra lá online, 40 mil pessoas naquele mesmo segundo, que as pessoas estão ouvindo. Então há essa questão aí, né? Sim, mas eu creio que esse texto, ele fica claro para nós. Então quando alguém vier, né, querer justificar, né, os milagres por esse texto, eu creio que Jesus não estava falando sobre isso. Tanto que ele diz aqui, ó, no verso 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Eu vou para junto do Pai, ele não vai mais fazer aquelas questões, a sua obra. E o ministério de Jesus principalmente foi ensinar. A gente vê a beleza do Sermão do Monte, as pessoas ouvindo a mensagem. Então nós podemos pregar mais do que Jesus. Eu já preguei por mais tempo que Jesus, né? Jesus pregou 3 anos. Então a gente faz mais no sentido, em relação a algumas questões aqui, né? Vamos para o próximo. Eu falei aqui que são 3 promessas de encorajamento para nós. Primeiro é que nós podemos fazer obras maiores. Deus está usando a gente para servir. Isso aí é um incentivo muito grande. Não fique lá triste, não se turbe o vosso coração. Lembre-se que você é uma bênção nas mãos de Deus. Você pode fazer várias coisas para abençoar outras pessoas. É um incentivo muito grande para nós. Segundo ponto, coisas que podemos esperar em resposta às nossas orações. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Também encorajamento para oração. Para oração. Eu vou responder. É claro que aqui precisa estar dentro do contexto, né? Pedir em meu nome. Aqui, se a gente olhar o verso 13, ó. Antes de tudo, quanto pedirdes ao meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, dá a ideia de contexto de pedir em nome para a glória do Senhor. Não é simplesmente um pedido qualquer, ou tudo que só apenas favoreça a minha vida. Nós sabemos que Deus está nos abençoando, nos ajudando em muitas coisas, mas tem coisas que é melhor que Deus não nos dê, porque não será para o nosso bem. Então tudo que a gente vê como resposta não de Deus, é porque Deus sabe melhor do que a gente. A gente vê tanta gente que recebe algumas bênçãos que aparentemente seriam bênçãos, mas são maldição na vida delas, até mesmo o dinheiro. Quantas pessoas que começam a trabalhar, a empresa prosperar e se afastam de Deus, ou tantas outras questões, né, que a gente deve sempre dizer, Senhor, me dê isso, mas que seja feita a tua vontade, porque a gente vai assim acompanhando a nossa vida na presença de Deus, né? Então, ao mesmo tempo que é um encorajamento à oração, é um encorajamento para a gente estar estreito à vontade de Deus, porque se eu falar para o Obed, você me dá um presente, mas um presente que eu gosto, como que ele vai fazer isso, se ele não sabe o que eu gosto? Ou faça
é algo que eu fique agradado, que me agrade, né? Conforme a minha vontade. Então eu preciso ter essa comunhão com Deus para que eu possa estar pedindo as coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. E mais uma parte aqui, ainda é dentro desse 14 a 17, a promessa sobre o Espírito Santo. Mas lá para o final vai voltar esse tema Espírito Santo, então a gente não vai delongar muito aqui, mas olha o que diz aqui, versos 16 e 17. Promessa sobre o Espírito Santo. Nosso Senhor disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. Duas coisas aqui: Consolador, para que o nosso coração não vive em turbulência, né, em tristeza. E temos o consolo do Espírito Santo, aquele companheiro que traz a mensagem de Deus para nós. Agora, a ideia da verdade é importante, Espírito da verdade. Ou seja, o ofício particular do Espírito Santo em nossa vida é aplicar a verdade aos nossos corações e nos guiar na verdade, em santificação, por intermédio da verdade. É isso que nós temos, e aqui é a promessa, né? Eu vos darei o Espírito Santo, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo. Vamos seguindo. Outra pessoa, por favor, leia para nós, 18 a 20 apenas. João 14, verso 18 a 20. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Até o 20? Isso. Até o 20. Então nós falamos no tópico passado sobre as promessas, né? As promessas aos crentes, que podemos realizar obras maiores ou obras grandiosas para Deus, que podemos ter a resposta das nossas orações e temos a promessa do Espírito Santo da verdade. Agora, 18 a 20. A segunda vinda de Cristo é fonte de consolo para os crentes. Verso 18 diz: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele já disse isso lá no verso 3, né? Vou preparar lugar e voltarei e vos receberei. Mais uma vez, para ficar claro, a promessa de Jesus de voltar, de vir, de nos dar a salvação. Então, essa é a promessa que nós temos da segunda vinda de Cristo. Uma outra questão: a vida de Cristo assegura a vida de seus seguidores. Olha esse versículo 19: porque eu vivo, vós também vivereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus falou há pouco, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida para nós. Então a promessa de vida, já aqui, quando nós encontramos com Jesus, quando nós somos convertidos por Jesus, nós temos vida. E essa vida, ela é realmente baseada na união que nós temos com Cristo. É uma união indissolúvel, misteriosa, vamos dizer assim, mas que nós temos com Jesus. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós falamos sobre isso, que ali é um sacramento que o Senhor nos deixou para que a gente pudesse ser fortalecido, fazer isso em memória de mim, em memória de tudo o que Ele fez. E assim, a morte de Jesus em nosso lugar, ela proporciona essa união que nós temos com Jesus desde já. É uma união que será
digamos assim, né, aperfeiçoada na glória, completa na glória, mas nós já temos essa união com Jesus. E olha esse versículo: porque eu vivo, vós também vivereis. A vida que nós temos está em Jesus, é o que Jesus proporciona para nós. Por último aqui aprendemos, nesse trecho de 18 a 20, aprendemos que o pleno conhecimento das coisas espirituais jamais será atingido antes da segunda vinda de Cristo. Já foi falado lá no começo, quando Jesus disse: vocês conhecem, e Tomé diz: não conhecemos, que nós temos um conhecimento limitado. E aqui Jesus reforça isso com a palavra no verso 20: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Às vezes a gente interpreta a insegurança ou os nossos olhos que não são tão claros como se nós estivéssemos sem Deus, distantes de Deus, ou que nem fôssemos convertidos. Chega a esse ponto. Mas na verdade, fé é exatamente o contrário de enxergar tudo, de saber tudo. Nós vivemos pela fé, porque nós não enxergamos, mas nós cremos nas coisas do Senhor. E nós somos assim, temos os nossos olhos abertos pela fé, mas ainda não conhecemos. Então ele está falando para os seus discípulos, sempre naquele contexto, né, de onde eu vou, vocês não vão, sabe, você não sabe, vê a mim, vê ao Pai. E aqui ele diz: vocês, naquele dia, né, ou seja, na segunda vinda de Cristo, vocês vão conhecer, conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Não vai ter mistério da Trindade, não vai ter mistério de entendermos as coisas, mas estaremos com Jesus e teremos a completa consciência de todas as coisas. Vou dar uma pausa aqui, irmãos, vocês têm que me ajudar, porque vocês vão falando rápido, né? E aí a gente vai acabar cedo. Alguém quer fazer alguma colocação? Pergunta. Pode falar, Nathalie. É interessante o João 14, ele nos traz uma segurança, né? Aqui quando fala que o Espírito Santo, ele vive em nós. Aqui tem uma explicação bem... Cristo está presente, habitando no coração dos crentes, por meio do seu Espírito Santo. Ele nos dá paz e tranquilidade de alma. Devemos amá-lo e obedecê-lo. Não adianta apenas de palavras. Quem ama, obedece. Então, é uma ação. Porque para a gente, só as palavras, ele nos exorta que nós não devemos amar só de palavras, mas devemos amar em ação. Aqui o texto também nos orienta a oração. E orar é ação. Não adianta nós amarmos o nosso irmão só de palavras, mas temos que amar em ação, né? Com atitudes. Porque falar, muitas vezes a gente falar, mas faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então a gente tem que fazer, amar e agir. E tudo depende dessa comunhão que nós temos com Jesus, né? Se a gente não buscar diariamente o Senhor, a palavra, né, nós vamos ter dificuldades com isso. Se não estiver ligado. Dia a dia. Ligado, senão não tem essa conexão. A gente chegando assim no final do ano, a gente vê muita questão de o que eu vou fazer ano que vem, né? Vou começar a estudar música, eu vou entrar numa faculdade. E tem alguns projetos que as pessoas falam: o que eu vou fazer todos os dias? Eu fiquei pensando, a gente faz muita coisa todo dia, não? Comer todo dia, né? Alguém ficou um dia em 2023 sem comer? Né? Dorme. A gente faz um monte de coisa todo dia.
E aí a gente pode lançar uns desafios. Desafio 366. Né? 2 coisas que não pode faltar. Ler a Bíblia todos os dias. Oração todos os dias. E aí cada um pode fazer a sua lista de alguma coisa que quer fazer todos os dias. Porque nós somos muito de hábitos. Se nós criamos um hábito, ir na academia 3 horas da tarde, por exemplo. A gente primeiro tem que lutar para ir. Aí depois que você criou o hábito, chega a hora, você tem que lutar. Não, eu não vou, eu não quero ir, eu não posso ir. Vocês estão entendendo? A gente tem que lutar. E o hábito é importante. A gente tem que se sujeitar, né, pastor? Oração mesmo. Por que às vezes a gente, eu não oro, não oro tanto, ou se eu começo a orar, passa 30 segundos, já acabou o assunto, né? Porque não tem hábito. Então, vamos lá. Projeto 366, orar 5 minutos todo dia. Quem não tem 5 minutos? Mas no primeiro minuto já acabou? Não, continua lá. Então, fique em silêncio, 5 minutos, só dizendo, Jesus, Pai nosso que estás no céu. Crie o hábito, 366. Né? Tem um hábito, eu até postei lá nos stories, lá, algumas pessoas, tem um site chamado Corredor, alguma coisa, e falou, desafio 366 de correr todos os dias. Aí eu me inscrevi lá, né? Mas qual que é a ideia de correr todos os dias? É pelo menos 1 quilômetro todo dia. E 1 quilômetro, sabe quanto tempo demora? 6 minutos. 7 minutos. Não pode ser mais do que 7. Se for pace de 8, já é caminhada. Então é 6 ou 7, até 7. 6 minutos? Eu não tenho 6 minutos. Só que é claro que você vai sair para correr 6 minutos, né? Eu trabalhando, pô, tênis e tal. Você vai um pouquinho mais, né? Mas todo dia é impossível. Aí ele citou o exemplo lá, tem uns malucos que estava correndo no aeroporto, né? Porque a única hora que ele teve espaço foi entre o voo e o outro, está lá, dando volta no aeroporto lá, porque precisava cumprir a meta. Mas aí, mais uma vez, todos os dias cria um hábito. Não vai ter que se esforçar para colocar o tênis, né? Porque parece um esforço, né? Você levantar, pôr um tênis no pé, sair na rua ou na academia, pode ser na esteira na academia, não precisa ser na rua, né? O importante é que corra esses minutinhos. Então eu estou dando um exemplo. Qual é o seu 366 de 2024? A Bíblia, a oração, alguma coisa que você coloque, né? Vou estudar todos os dias, eu vou ler. E gente, quando a gente fala de 366, é exatamente 5, 6 minutos. É que se a gente colocar muita coisa, não cabe também, né? Não dá adianta você colocar 50 coisas, né, que você vai fazer todo dia, que depois não dá tempo. Mas se a gente colocar algumas coisas, prioridade, 3 ou 4 coisas ali, né, e assumir esse compromisso, eu sempre falo da questão da corrente, né? O hábito é como uma corrente que, enquanto está ali tudo fechadinho, você vai. Agora quebra uma corrente, parece que é difícil juntar de novo, quando você quebra esse hábito. Mas vamos lá, vamos voltar à nossa mensagem. Uma outra pessoa leia de 21 a 26. João 14, 21 a 26. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isto. Então, primeira questão aqui, 21 a 26. Esses versículos nos ensinam a guardar os mandamentos de Cristo.
que guardar os mandamentos de Cristo é a maior prova de amor a Ele. Verso 21 no início, 14 e 21. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A gente falou, a Nathalie falou agora há pouco, de amor. O amor tem que ser algo que seja na prática. Esse amor de, eu amo de paixão, amor do Instagram, né? Não é só esse amor, o amor tem que ser na prática. E como que a gente na prática demonstra que a gente ama a Deus? Guardando os seus mandamentos, que são verdade. Andando nos caminhos do Senhor, que nos levam ao destino, que é a presença do Pai. Isso é o que a gente precisa aqui compreender verdadeiramente. 2. Há consolações especiais para aqueles que amam a Cristo e evidenciam isso pela obediência às suas palavras. O que isso quer dizer? No 21b, aqui diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É a presença de Deus, cada vez mais, para com aquele discípulo que se esforça, que busca, que anda nos caminhos do Senhor. Não que Deus não tenha misericórdia, não ame aquele que é pecador, mas aqui está falando sobre uma relação especial que nós podemos ter com Deus, com Jesus, à medida em que nós andamos no caminho do Senhor. Porque se nós somos um crente que vive aí, toda hora, sem comunhão, não temos tempo para nada do Senhor, não buscamos o Senhor, não oramos, na verdade, nem tem como ser abraçado. Como você vai abraçar uma pessoa que está longe? Você abraça aquele que está perto. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós estamos perto desse abraço do Senhor, desse cuidado do Senhor. E com certeza isso é muito bom, muito importante. 3. Um dos mistérios do Espírito Santo é ensinar e fazer-nos lembrar os ensinos de Jesus. Falamos um pouco sobre o Espírito Santo na parte de cima aqui do texto, que o Senhor rogarei ao Pai, Ele vos enviará o Consolador, que é o Deus da verdade, e aqui confirmando a mesma questão, porque nós lembramos, esse final do livro de João, vai falar muito sobre o Espírito Santo, o capítulo 16, agora, à frente, inteiro, vai falar sobre essa missão do Espírito Santo, porque ele quis deixar bem claro que ele estava partindo, mas ele não iria nos deixar só, e que ele ia voltar, sabe, aquele que ia voltar, e verdadeiramente ia voltar. Não é igual aquela pessoa que entra na loja, vê o preço de tudo, daqui a pouquinho eu volto, daqui a pouquinho eu volto, sabe lá quando. Não, Jesus fala, eu voltarei, e vai voltar, mas ele, enquanto não voltou, eu vou deixar com vocês. É presença isso, O Espírito Santo é presente, como a gente está se vendo aqui um ao outro, A presença do Espírito Santo é assim, constante. A gente vai se afastar, um vai para uma casa, outro vai para o outro, mas a gente está com o Espírito Santo presente nas nossas vidas. Então, o Consolador, o Espírito Santo. E o que ele fará? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha o ministério do Espírito Santo. Jesus fala, mas a gente esquece. Hoje a gente lê a Bíblia e a gente aprende, mas daqui a pouco a gente esquece. E na hora que precisa, o Espírito Santo fala, não é assim, você está errado, aqui é o caminho. A gente sempre fala daquela questão, como se a gente tivesse duas vozes falando, inimigo de um lado, vai mesmo, como a Eva ouviu lá, não tem problema, vai, pode comer e tal. Mas ao mesmo tempo tem o Espírito Santo falando, olha, certamente morrerás.
Então, se a gente não apaga o Espírito, se a gente anda no Espírito, a gente tem esta sabedoria, essa lembrança dos ensinos de Jesus para a nossa vida. Temos essa lembrança bem clara e marcante dos ensinos de Jesus. Vamos vencer a última etapa? Alguém lê para nós 14, 27 a 31. Vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que está dizendo que o último legado de Cristo ao seu povo foi essa paz. Paz. Palavra de Jesus, né? Deixo-vos a paz. Por que a paz que Deus dá ao mundo não pode dar? A gente poderia falar muita coisa, mas essencial que a gente precisa lembrar é que a paz que Jesus dá é a paz da vida eterna, da salvação. O mundo não pode dar isso. Você pode comprar tudo. Você pode ganhar o mundo inteiro. Mas que proveito há se você perder a sua alma? E quem pode dar a vida? Quem pode dar a salvação? Jesus. E a nossa paz está onde? Nisto, em Jesus. Na paz que somente Ele nos dá. Esse é um dom especial, um presente especial de Cristo, superior a qualquer outra coisa, superior às riquezas, superior até uma vida tranquila, vamos dizer assim, em prosperidade. O que Jesus dá é a paz, a salvação, a vida eterna. E a paz também, né, irmãos? Porque enquanto o mundo acha que viver do jeito que quer vai levar a paz, estão totalmente perdidos, totalmente confusos. Porque o tanto de gente que só faz o que dá na cabeça e depois de tanto viver por si mesmo acaba cometendo suicídio, você não tem noção, é muito grande. Porque você fazer o que você quer só vai te levar a consumir a morte. Nós precisamos de Jesus. Ele vai direcionar, né, o que nós precisamos fazer. E é isso que é a paz, né? Então a paz ela já acontece nessa vida, porque nós andamos com Jesus e aí a gente vai tendo a paz. Tem hora que a gente perde a paz, né? Talvez porque a gente se afastou um pouquinho de Jesus e está pensando muito nas coisas que não precisávamos estar pensando, preocupado com os problemas, né? A gente fala, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é outra. Então a gente precisa de Jesus para resolver os problemas. Às vezes a gente está bravo com alguma coisa, mas será que é com essa coisa que a gente está bravo mesmo? Ou é porque a gente está sem a paz de Jesus? Há uma conta para pagar, a conta vai ter sempre. Por que você está mais preocupado com essa, né? Então, há um problema com o irmão, um problema com qualquer coisa. A paz de Jesus é superior. Mas vamos lá. Príncipe do mundo. Aqui no 30 e 31, podemos dizer aqui, ó, 14, 30
já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Jesus está falando sobre uma situação do momento que eles estão passando. O príncipe desse mundo vem. Vem fazer o quê? Para matar Jesus. Jesus foi traído, ele vai ser entregue. Só que aquilo que o inimigo poderia contar como vitória, não foi a vitória, foi a derrota dele. Por isso Jesus disse aqui, nada tem em mim, ou seja, ele não conseguirá nada, comigo não, eu sou Deus, eu estou entregando, e aquilo que o inimigo está fazendo, não é fora da providência, do propósito, daquilo que Deus planejou, nunca, o inimigo não pode, então ele vai colocando isso aqui para nós, né? O príncipe desse mundo estava prestes a fazer seu último e mais cruel ataque contra Jesus. Todavia, o nosso Senhor declarou, ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Satanás não pode conseguir nada comigo. Podemos declarar isso também, irmãos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós falamos há pouco que nós estamos unidos a Cristo e Ele cuida de nós. Ele assim nos abençoa, Ele nos ajuda. Cristo vive em nós e nós vivemos. Versículo 19, porque eu vivo, vós também vivereis. Eu ressuscitarei, vocês vão ressuscitar. O inimigo vem contra mim, ele nada tem, e nós também como filhos, como herdeiros, nada o inimigo pode contra nós. O Senhor Jesus morreu, sofreu em nosso lugar e estamos escondidos nele, na paz de Jesus. Embora sejamos indignos, o Pai nos vê em Cristo e por amor Ele fica satisfeito, Ele nos abençoa, Ele nos protege. Então, irmãos, a gente percebe, né? Como que a palavra de Deus é rica e a gente... Podemos dizer que falamos até não com pressa, né? Mas assim, muitos detalhes, versículos que nós não falamos, né? E é um momento muito de consolo mesmo que nós temos em Jesus, que nós temos nessa palavra, que é a palavra de Deus. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, assim não fora eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Verso 27, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que nós possamos descansar no Senhor, nos momentos difíceis, nas dúvidas, mas lembrando que a gente precisa se aproximar mesmo mais do Senhor, para que a gente descansar em alguém, tem que estar perto dEle, buscar mais o Senhor, em oração, em leitura, em conhecimento da sua palavra. Vamos tirar tempo para as coisas de Deus, vamos aproveitar essa virada aí, nesse momento, para pensar em coisas maiores para a gente, no caminho de Deus. E que Deus assim nos abençoe. Vou fazer uma oração, depois nós vamos cantar o cântico Tu és soberano. Eu pedi para o Márcio colocar lá depois. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de lermos, ó Pai, a Tua palavra, de estudarmos a Tua palavra, ó Deus. Percebemos do amor de Jesus, do cuidado de Jesus para conosco. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor falou conosco e que o Senhor Deus esteja assim guardando no nosso coração as Tuas palavras, ó Deus, para que nós possamos viver essa paz que o Senhor nos dá, que nós estejamos nos afastando do mundo, ó Pai, que além de não nos dar paz, nos leva a um caminho de tribulação, de desespero, de ansiedade, ó Deus, mas que nós estejamos buscando o Senhor e assim confiando nas Suas promessas. O Senhor Deus
Diz que nós devemos crer, e se nós cremos, nós podemos descansar. Que nós possamos aguardar a tua volta, Pai, aguardar o teu cuidado, Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.